Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Carros em cima de telhados, pecuaristas sem rebanhos, agricultores sem lavouras. Cenas ainda vistas no Rio Grande do Sul, 2 meses depois da enchente que castigou o estado. Imagens que vão ficar para sempre na memória da Elisa Malicheski, uma jornalista apaixonada pelo campo. A gaúcha, que nasceu na roça e até aos 20 anos era produtora rural, viveu recentemente uma das coberturas mais difíceis da carreira, registrando histórias e lágrimas de quem perdeu tudo de uma hora para outra em cidades que praticamente desapareceram do mapa. Com profissionalismo, luta contra a própria emoção para conseguir transmitir nas reportagens o tamanho dos estragos e a dimensão das consequências, especialmente no agro, ciente do papel fundamental da imprensa para evitar que a tragédia caia no esquecimento e que as ajudas prometidas não se percam pelo caminho. O município de Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul, é conhecido como a pérola da cultura polonesa no Brasil. A explicação é simples: a maioria absoluta da população carrega nas veias o sangue de imigrantes que vieram da Polônia para cá a partir do final do século XIX, preservando seus costumes e tradições. A cidade é a terra natal da nossa convidada, que sabe falar polonês e tem orgulho de onde nasceu. Lá, aprendeu na prática que, para tirar o sustento da terra, também é preciso ter resiliência. Conhecimento que carrega diariamente na profissão que ela sempre quis exercer e que, há pouco menos de 10 anos, a reaproximou do mundo rural. Elisa Malicheski, minha colega de profissão, de caminhada no jornalismo agro. Que satisfação você conseguir um horário na agenda, né, que coincidisse com o meu e vice-versa, né, para que a gente batesse esse papo aqui, conhecesse um pouco mais da tua história, tua trajetória, teu vínculo com o campo que eu sei que vem de berço. Fico muito feliz mesmo por você ter aceitado o convite e estar aqui para falar um pouquinho da tua trajetória, teus pensamentos sobre o jornalismo agro, sobre comunicação e, claro, dividir um pouquinho da tua experiência também com as histórias que a gente sabe que a gente vai acumulando no dia a dia dessa profissão tão linda, né, que eu considero muito linda e certamente você também, que é o jornalismo, em especial o jornalismo agro. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem? É isso, Patrone. Eu quem agradeço aí, é uma honra falar com você, com a sua audiência também. Fico muito honrada com o convite e poder dividir um pouco dessa nossa trajetória, dessa nossa história no agro, esse setor que é tão importante e que a gente gosta muito de fazer, né? Nós somos suspeitos os dois a falar do agro. E você tem um vínculo, como eu disse, de nascimento, de berço com esse setor, né? Então eu queria que você inicialmente nos falasse um pouquinho da tua história, né? Da tua origem. E eu já gostei de algo que você anotou. Acho que a tua frase de apresentação, se eu não me engano, é no Instagram. Da roça, na roça, comunicando para a roça. Eu acho que sintetiza um pouco do que nós vamos ouvir aqui. Me fala um pouquinho o que é esse da roça e depois a gente vai para o na roça, comunicando para a roça, que acho que tá fácil de deduzir. O Patrone, a minha família toda é de origem europeia, né? São poloneses, lituanos, então já traz, né? Como é o Rio Grande do Sul em si, traz na sua veia esse berço colonial, esse berço agrícola, né? E então eu sou neta, sou filha de produtores rurais, fui produtora rural até os meus 20 anos de idade, trabalhei na roça mesmo. Na região que eu nasci, produz bastante tabaco, hoje não tanto, hoje já está mais diversificado, mas na época era mais tabaco, e agricultura familiar. Por incrível que pareça, quando eu fui fazer jornalismo, eu não tinha na minha cabeça o jornalismo agro. Eu pensava em trabalhar em TV já, sempre voltei os meus estudos para isso, minha dedicação para isso, os meus estágios antes de me formar, mas eu não tinha passado pela minha cabeça que aquela origem, né, do agro, que eu conhecia tão bem, os pormenores aí, que eu tinha vivido isso, poderia ser o meu ramo profissional. Como a gente diz, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eu fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com jornalismo geral, com política, com economia, com aquele típico buraco de rua. E aí, numa oportunidade, eu me vi diante do jornalismo agro e deu um estalo na minha cabeça, né? Posso trabalhar com isso e fazer o meu da roça, né?
ter expressão nisso aí, porque era algo tão corriqueiro, tão fácil, tão simples. Fácil não, mas tão simples na minha vida, que eu não imaginava que poderia transformar no meu âmbito profissional novamente, né? Voltar para a roça de outra forma. Então, essa é a minha origem, né? Toda a minha família ainda é de agricultores. Os parentes em primeiro grau, acho que não tem um que não seja. Todos ainda trabalham em lavoura. Quer dizer, é um vínculo realmente natural, né? Uma área que, evidentemente, você conhece muito, muito, muito bem. E isso entrega também muito mais verdade, eu acredito, na sua comunicação. Não que nós que não nascemos no agro, no meu caso, por exemplo, né, não nascemos na roça, como você pontuou, não tenhamos essa verdade, mas naturalmente o vínculo, a percepção, porque você mais facilmente se coloca na situação de um produtor rural que você está entrevistando, daquela dor que ele, né, eventualmente esteja passando por N fatores. Então, cria um vínculo, acho que muito mais facilmente com a fonte, né? Tô errado? Ou é bem isso mesmo? Você percebe isso também? Tá super certo, é isso mesmo. A gente se coloca muito fácil no lugar da pessoa, né? No lugar da fonte. Mas isso também, às vezes, é complicado, que a gente tem que separar a emoção, né? A gente sabe o quanto é difícil, às vezes, a situação que a pessoa está passando, enfim. E tentar extrair conteúdo jornalístico para isso, né? Disso, né? Porque o que toca a Elisa nem sempre é o que vai tocar o público. Então, eu tenho que pensar com isenção, que é o desafio do jornalista, é ver a informação sem colocar a emoção dele ali. Então, mas assim, eu acho que o que fica mais fácil é o trato com a fonte. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala que a gente é chucro, né? Não gosta de dar entrevista, não gosta de aparecer na TV, então Deus o livre. Então, a gente usa essa identificação, né, de origem para tentar diminuir esse impacto da entrevista com a fonte, deixar mais à vontade, conversar sobre outros assuntos. Aí a pessoa diz assim, você entende do que eu tô falando. Então, acho que nessa parte fica mais fácil. Mas, não que isso não me exige estudo. Porque, por exemplo, eu não sabia nada de soja. Eu sabia o que era um pé de soja, que é a nossa maior commodity. Mas eu tive que estudar um pouco mais sobre a soja, mercado, enfim, todas essas coisas que a gente fala no dia a dia, ciclos, cultivares, problemas, para poder transmitir isso da forma correta. Porque, como eu te disse, o meu mundo vinha de tabaco, milho, hortaliças, coisas mais de pequenos agricultores. Então, ainda até hoje, 8 anos depois que eu entrei no agro, ainda é um aprendizado. E você sabe muito bem disso, né? A gente se depara, às vezes, com coisas que a gente... Opa, o que é isso? Preciso dar uma estudada para não falar bobagem aqui, não perguntar bobagem, né? Então, também é um setor, assim, acho que como todo jornalismo especializado, é um setor que exige estudo diário e aprendizado diário com produtor, com fonte técnica, enfim, né? Exatamente, eu concordo plenamente com você. Entendi perfeitamente a tua análise, tua linha de raciocínio, né? E concordo totalmente com o que você disse, né? Desde a geração de uma empatia maior, né? Uma facilidade, vou utilizar para ficar mais simples, de conversar com a fonte, de chegar até a fonte, de fato, né? Aquele produtor mais chucro, como você definiu aí pelo Rio Grande do Sul, que é arredio, que, né, tem receio de aparecer na televisão pela exposição, por vergonha, enfim, são N os fatores. E aí isso cria uma proximidade, né, maior. Mas essa separação do que revolta a Elisa, que foi produtora rural, a filha de agricultores, do que a incomoda, do que, né, a deixa emocionada, tirar isso da reportagem quando é necessário, né, quando a gente não pode trazer uma carga de emoção para ser mais isenta, realmente torna um caminho um pouco mais que exige reflexo teu aí, né, e habilidade. Em especial o que você trouxe no fim da tua fala, a questão do estudo, né? Eu costumo dizer, e isso é algo que para mim é o correto, que a gente não tem mais isso nas faculdades também. Eu sempre, quando vou conversar com alguns alunos, a gente precisa pensar em jornalismo especializado. Aquela história de que o jornalista fala de tudo, sabe de tudo, você sabe de tudo, você fala de tudo sem colocar profundidade em nada, né? Na real, é isso que acontece. Você vai, evidentemente, exercitar a tua profissão com aquela habilidade de narrar os fatos, mostrar o que está acontecendo, mas você não consegue dar aquela profundidade, seja em política, seja no esporte, seja em economia,
seja no agronegócio, né? É um pensamento que eu tenho, sempre defendo o jornalismo especializado, né? Foi a linha que minha carreira acabou levando, a sua também nos últimos anos, né? E é o que você disse, mesmo sendo filha de produtor e sendo produtora rural, vindo dessa natureza desde o início da tua trajetória, você precisa estudar, você precisa buscar informação sobre cultura, sobre cultivares, sobre ciclos, né? Sobre os detalhes de cada pontinho do agro, né? Se a gente falar em agronegócio, a gente está falando de economia, a gente está falando de zootecnia, de agronomia, de agricultura, de pecuária, né? Então, assim, de veterinária, de tecnologia, de nanotecnologia, de meteorologia. Então, assim, quantas editorias, subeditorias existem dentro da editoria agro, né? Como que você que cobre cidade o dia inteiro, tá na área urbana, vai conseguir cobrir o agro com a mesma propriedade? Você vai conseguir trazer o fato, mas não vai se aprofundar. Então, eu super concordo e defendo o jornalismo especializado. Eu acho que a tua linha de raciocínio me leva a crer que você também pense assim, Elisa. É isso, né? Sim, aqui no Rio Grande do Sul, que eu tenha conhecimento, só tem uma universidade que tem cadeira especializada, cadeira voltada para jornalismo agro. A gente sabe que as faculdades são muito generalistas também, né? Pincelam um pouco de economia, um pouco de política, um pouco de técnica de rádio, técnica de TV, mais especializado não. Então, eu sempre digo que por semestre saem centenas de jornalistas formados, mas especializado é mais complicado, né? Quando a gente vai nessa linha do ensino, aí sim, a gente percebe que o jornalismo especializado tem um mercado bem específico. A gente tem dificuldades, às vezes, de achar profissionais de jornalismo agro. Até para cobrir as minhas férias aqui, é difícil achar. A gente acha jornalista bom em TV, mas chega na hora do vamos ver, olha, não me garanto em 15 dias dominar esse assunto aí. Porque é difícil, né, Patrônia? A gente sabe que para nós, às vezes, no dia a dia, parece uma coisa tão simples. Mas, como você disse, envolve muitos assuntos aí. Assim como o pessoal da economia, do esporte, tem que conhecer os jogadores, tem que conhecer de mercado. Exatamente. Então, né? Mas eu acho que é um nicho de mercado interessante, o jornalismo especializado, sim. Mas dá trabalho, viu? Quem pensa aí em seguir nessa linha requer estudo diário e tá ligado em várias coisas para criar pautas inéditas, né? Não ser mais do mesmo do que saiu em outros sites, né? Pensar e observar, e às vezes, por exemplo, agora, nesse momento crítico do Rio Grande do Sul, a gente conversava com produtores o tempo todo. Qual é o problema aí? O que está acontecendo aí? Para também gerar conteúdo de relevância e diferente do que a nossa concorrência, enfim, né, tava acompanhando. Porque o Rio Grande do Sul é um estado muito grande, então vai desde hortaliça, até noz pecan, até oliva, vai a soja, vai a milho, leite, é muita coisa, pecuária, enfim, temos tudo aqui. Então, você tem que fazer uma peneira, um filtro aí baseado, né, no que é relevante, no que você consegue separar na tua cabeça pensando nesse especializado, né? Porque nem tudo tem um valor notícia que a gente fala, né? Exatamente. Então, muita coisa chega pra gente, mas a gente é o filtro, né? Pensando no que é mais importante para nossa macro audiência, que a gente está falando de canal rural, por exemplo, a gente está falando de nacional, né? Então, essa é a importância. Eu acho que o jornalismo especializado tem muito a crescer ainda. Maravilha, Elisa. Daqui a pouquinho você já deu um spoiler aqui. Nós vamos falar sobre essa cobertura no Rio Grande do Sul, né? Dessa tragédia lá e você foi uma repórter assim que trouxe, né, junto com o teu companheiro, né, o repórter cinematográfico, muito da emoção, inclusive, do que aconteceu por lá, né, sem deixar de lado a informação, a relevância dos fatos, dos números, né. Mas isso a gente vai falar mais adiante. Para quem está nos ouvindo aqui, que eventualmente seja da área da comunicação, ficou muito claro aqui quando a Elisa disse, né, a dificuldade que temos para contratar, para termos jornalistas agro, que seja para substituir aí em período de férias, seja para compor uma redação. Então, eu falo isso para vários colegas, para vários futuros colegas que estão na faculdade. O agro é uma editoria gigante e que requer cada vez mais profissionais capacitados, especializados. Então, fica a dica aí para quem vai começar a carreira ou que já está querendo fazer transição na própria carreira de jornalista, tem espaço não só nas televisões, nos veículos especializados, mas também nas assessorias de imprensa, né? Tem muita assessoria de imprensa, muito espaço para profissionais da comunicação
que tenham como foco o agronegócio. Fica a dica aí. E só para a gente trazer e fazer uma pequena crítica aqui ao ensino, Elisa, você disse que você no Sul tem uma faculdade que você conhece que tem uma cadeira voltada, né? Eu, quando me formei em 2005 na Universidade Federal em Mato Grosso do Sul, a gente tinha na grade de 4 anos, tinha ali um semestre, né? Que na real seriam 4 meses aí de jornalismo agro, uma vez por semana. O jornalismo agro naquela época resumia-se a ver notícias no jornal voltadas ao agro e identificar quais eram as fontes. A gente não tinha nenhum tipo de profundidade, nenhuma experiência de ir a campo. O nosso professor era um excelente professor, mas também não tinha vínculo nenhum com o agro. Nenhum. Era um comunicador, um radialista, muito conhecido lá em Mato Grosso do Sul, mas que não tinha nada focado no agro. A única pauta discutida naquele momento que eu me recordo, que tinha uma certa relevância, mas ainda de maneira muito superficial, foi a liberação do uso de transgênicos, né? Isso em 2002, 2003 ali, naquela discussão que estava acontecendo, foi bem no início do meu período na universidade, e foi algo que eu me lembro da discussão em sala de aula muito superficial, porque ninguém tinha propriedade, éramos todos, né, alunos começando uma jornada na comunicação, mas resumia-se a isso. Também acho que passou da hora das universidades, né, especialmente no centro-oeste, no sul do país, onde a gente tem o agro pujante, realmente destinar uma atenção maior a isso, né? Sim, acho que tem muito espaço e a gente precisa sair do mais do mesmo, né? Porque é um setor que cresce muito, a gente está puxando a brasa para o nosso assado aqui, né? Mas é um setor que cresce muito, tem muito mercado e muita gente não sabe desse mercado. Quantos profissionais se demanda nesse mercado, né? Elisa, só para trazer um pouquinho de curiosidade aqui, a cidade que você nasceu é uma cidade que tem as características, é uma colônia polonesa. E fala um pouquinho da cidade que você nasceu. Olha, a cidade chama Dom Feliciano, fica aqui do centro para o sul do estado, mais ou menos uns 170 quilômetros de Porto Alegre, e é conhecida como a pérola da cultura polonesa. Olha só. Mais de 90% das pessoas são de origem polonesa, né? Um núcleo de imigração veio aqui para o Rio Grande do Sul, uma parte ficou no norte do estado, uma parte foi para o sul. Então, fundaram essa cidade e ainda se seguem costumes, assim, antigos lá. Tem missa em polonês, a igreja é uma cópia de uma igreja no sul da Polônia, de onde vieram esses imigrantes. Ainda tem almoço típico polonês, dança, enfim, o pessoal tenta preservar. Tem museu de cultura polonesa, enfim. E o meu sobrenome não mente, né? Tanto de pai quanto de mãe, sou de origem polonesa. Ainda falo um polonês com meu pai, né? Meu marido fica ouvindo, fica dizendo que a gente tá falando dele, mas não, né? É automático, a gente levanta e começa a falar lá. Que legal. Eu ia te perguntar isso aí, se você falava polonês, né? E vou pedir para você falar alguma coisa que daí você me traduz. Vamos lá, fala alguma coisa sobre a tua história. Enfim, vamos lá, vou ouvir uma pequena frase. Vamos ver. Dzień dobry, dzisiaj bardzo zimno tutaj w Rio Grande do Sul. Eu disse bom dia, hoje tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Mas a gente vai perdendo um pouco o jeito, viu, Patrone? Porque poucas pessoas que falam, meu pai que fala, e eu acabo esquecendo e misturando, enfim. E tem a coisa do dialeto. Mas eu acho tão fácil, né? Aí o pessoal que ouve diz assim, é muito difícil. Mas, por exemplo, bom dia é dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E boa tarde. Dzień dobry. O boa tarde e o boa noite são uma única saudação, é dobranoc. 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 Viu como é fácil? Eu vou me aventurar daqui a pouco, começar a falar aqui, mas não vai dar muito certo, acho que vai me perder a audiência. A gente está chegando numa época de muita movimentação no campo, com os preparativos para o cultivo de uma nova safra de soja. E nessa hora, você sabe que poder contar com uma empresa que tem a semente disponível mais perto da fazenda é uma mão na roda, né? Afinal, se a semente chega na propriedade muito tempo antes do plantio, há risco de perda da qualidade. E se chega depois, é a janela ideal da semeadura que fica prejudicada. Pensando em eficiência, a Agrosol Sementes tem 2 unidades em regiões estratégicas para a distribuição de suas sementes em Mato Grosso.
uma na BR-070, em Campo Verde, junto à unidade de produção, e outra no moderno centro de armazenagem, tratamento e distribuição na BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Juntas, estas duas unidades possuem capacidade de armazenar sementes para o cultivo de 670 mil hectares de soja. Para a Agrosol, estar mais perto de quem produz é sinônimo de agilidade e segurança na entrega e, claro, cuidado com o produto. É garantia de sucesso para o cliente. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Ô Elisa, deixa eu só te perguntar uma coisa. Então, seus pais são brasileiros ou são poloneses ainda? Seus avós são poloneses? Não. Dos meus avós, só o meu avô paterno nasceu na Polônia. Tá. Os outros já nasceram aqui. E os meus pais são brasileiros. Nasceram aqui também. E eles produziam tabaco? Produziam. A minha mãe é falecida já há 20 anos. E o meu pai se aposentou tem, acho que 4 anos. Não produz mais tabaco, mas segue produzindo milho, feijão, hortaliças e coisas para subsistência. Aí criou uma galinha, um porquinho, né? Que é muito comum aqui no sul. Mas não produz mais tabaco. Mas a região toda produz bastante tabaco. Bastante. E me fala um pouquinho da Elisa, produtora rural. Como que era teu dia, quanto à rotina? Era a sua propriedade? Era na propriedade da família dos pais? Como que era esse capítulo da tua vida? Como foi? Eu trabalhei com meu pai, né, até os meus 19 anos, quando eu saí para fazer faculdade. E nas férias também voltava para ajudar na colheita. Porque o tabaco se colhe naquela... Agora mudou um pouco isso, né? Agora tem tabaco de inverno. Mas o tabaco, a safra forte, é de dezembro a março. Então, pegava as minhas férias de verão na faculdade e ia para casa colher fumo, como a gente diz, né? É uma rotina muito dura, né? Porque o tabaco é uma das únicas culturas que a mecanização é muito baixa. Então, se faz tudo à mão. E a colheita, o pessoal aí do Mato Grosso não planta, né? Mas a colheita ela é feita de baixo para cima, conforme a folha vai amadurecendo. Então, quanto mais atrasada a colheita, mais você tem que se abaixar. Então, é uma rotina que começa antes do sol nascer. Aí a gente para em torno de 9 da manhã, porque quando o sol fica forte, não consegue mais colher, a folha fica murcha, a gente não consegue ver se está madura ou está verde, né? Só pode colher madura. E ela recomeça ao fim da tarde. E antigamente se atava esse tabaco em varas e colocava na estufa. Hoje isso já está um pouco diferente. Hoje já vem tudo pronto da lavoura, só coloca na estufa para secagem. E era uma rotina assim, envolvia colheita, tratar os animais, fazer comida, enfim. O nosso sítio é 10 quilômetros da cidade, então tu tem que fazer tudo aí, né? Não tem condição, por exemplo, de comprar pão na cidade todos os dias. Tem que fazer o próprio pão. E dá trabalho, sabe? Era muito trabalhoso, assim, eu acho que na época eu nem pensava muito, assim, ficava às vezes angustiada, queria sair para estudar, enfim. E acho que a gente, quando sai, a gente dá o devido valor. Eu dei mais valor quando eu saí, mas eu acho que como toda a rotina, assim, de pequeno produtor rural é bastante trabalhoso. Mas tem muita gente que não sabe fazer outra coisa. E eu entendo muito isso. Hoje eu entendo muito. Exatamente, né? A gente Porque tem qualidade de vida também no meio, né? Exatamente. Você disse tudo. E essa percepção, quando a gente está com o olhar já de fora, ele nos mostra algo que a gente não via quando estava participando, né, do dia a dia, quando era a nossa rotina, né, independente da atividade do local. E só para completar, o pessoal que é de fora do sul, né? O tabaco se planta muito no sul. Às vezes se critica muito, né, que tabaco, é cigarro, né, não é saúde, enfim. Só que é uma cadeia muito importante para muitas pessoas no sul do Brasil. Então, aos poucos vai entrando a diversificação, mas ainda nada é tão rentável por hectare na pequena propriedade. Então, isso né, demanda mais estudo, demanda mais uma atenção do que simplesmente acabar com uma atividade. Eu digo que eu sou suspeita a falar disso, mas a gente vê assim que
que é uma cultura ainda importante para manter muitas famílias no campo, porque em 1, 2, 3 hectares tu faz uma safra muito boa. Exatamente. Acho que também é outro ponto fundamental que você traz, né? Qualquer decisão, qualquer, né, modificação em legislação, né, se pode ou não pode, tem que ser muito bem pensada, porque você disse, né, quando tem uma cadeia estruturada, tem milhares de pessoas envolvidas, né? Então não dá para mudar as coisas do dia para a noite. Isso vale para qualquer cultura e para qualquer, né, atividade de fato. Ô Elisa, me diz uma coisa. A gente tem aqui sempre uma curiosidade aqui no podcast. Acho que para você vai ser muito natural falar sobre isso, mas é saber qual a primeira imagem de campo que vem à tua cabeça, lá da infância. A primeira cena que você lembra, né, da tua infância? Claro, já era no campo, mas enfim, a primeira cena que você lembra. Olha, o que eu vou contar agora de verdade, quando eu falo em campo, eu lembro dessa cena aí. O que eu vou contar, acho que muita gente já passou por isso e vai se identificar. A minha creche foi na lavoura. Então, os meus pais estendiam lá um pano embaixo de alguma árvore, deixava comida, deixava desenho, que eu gostava muito de pintar, e ficava ali a tarde toda, a manhã toda, enquanto os pais trabalhavam, né? Então, quando fala em imagem da infância, é essa imagem que eu tenho. Eu na lavoura, sentada embaixo de uma árvore, brincando, enfim. Acho que foi a melhor creche que eu poderia ter tido, viu? Nossa, que legal, né? Eu fiquei tentando imaginar a cena aqui, deu para pensar um pouquinho. Que bacana que você guarda isso na memória, né? Como você disse, várias pessoas também vivenciaram isso, né? Especialmente no Sul, então realmente é algo que gera sinergia com outras pessoas. E eu acho que é legal a gente trazer aqui também quem foram as suas primeiras entrevistadas, né? Ainda quando você queria fazer jornalismo na propriedade rural, eu sei que você aproveitava o local e ali quem você tinha disponível para exercitar o seu poder, a sua habilidade jornalística. Me conta qual a idade que você tinha nessa época e como que você entrevistava ali no campo. Ô, patrão, você não devia ter perguntado isso, não. Eu tinha uns, sei lá, 2, 3, 4 anos, e na época a Xuxa bombava na TV, né? Todo mundo queria ser a Xuxa. Então, eu tinha uma galinha chamada Xuxa. Xuxa que me perdoe aí. Uma galinha branca, linda, chamava Xuxa, e eu tinha uma galinha amarela também, chamada Marília Pera. Também, né? A Marília Pera era uma estrela da TV, enfim. E eu trancava elas duas, com mais outras galinhas no galinheiro, e ficava brincando a manhã toda com um socadorzinho de pilão, aquele, sabe? Que era o microfone. E eu entrevistava, eu fazia pergunta, eu mesma respondia, né? E era o meu show da Xuxa dentro do galinheiro. E a minha mãe ficava louca da vida, porque eu estressava as galinhas. A galinha gosta de botar ovo de manhã. E aí elas não conseguiam ir pro ninho, não botavam ovo, ficavam estressadas. E eu dentro do galinheiro, suja de titica de galinha, fazendo o meu show da Xuxa. Não é mentira não, viu? É verdade essa história. Pena que minha mãe não tá viva pra confirmar, mas era isso mesmo. Mas eu tinha muita vergonha, então se alguém chegasse, o show parava, viu? Então era só eu e as galinhas que não podiam responder nada contra mim mesmo. Muito bom, Elisa. Obviamente eu ia entrar. Zero crítica, pessoal. Era criança, 2, 3 anos de idade, vamos lá, muito cedo. Mas já mostrava, né, a vocação que você tem, né? Que é justamente trabalhar com comunicação, né? Se colocar na posição de entrevistador, de buscar a informação, né? Por mais que ali você não teria respostas, evidentemente, né? Mas vamos lá. Ô, Elisa, só pra gente trazer um pouco da tua carreira, você disse que tá no jornalismo agro exatamente há 8 anos, se eu não estiver enganado, né? Me fala um pouquinho dos veículos que você passou. Eu sei que, até vendo ali no próprio LinkedIn, você passou por, assim, veículos que são muito referência, né, na cobertura agro, em especial ali, claro, no sul do país. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua experiência até chegar hoje ao Canal Rural, onde você está há pouco mais de 2 anos, se eu não estou enganado. Eu me formei em 2010, mas eu já trabalhava em TV, trabalhava na TV pública aqui do estado, do Rio Grande do Sul. Aí eu me formei e fui trabalhar no Rio de Janeiro, num jornal chamado Jornal O Dia, que na época estava super bem das pernas, né? Então tinha 4 jornais no grupo. Eu tinha ganho um prêmio quando eu era estudante, então parte desse prêmio era passar um tempo num jornal do Rio de Janeiro. Eu fiquei um tempo, aí eu voltei,
e comecei a trabalhar com TV diária, né? Jornalismo diário. Na verdade, primeiro comecei a trabalhar em um programa de automobilismo, jornalismo especializado voltado a carros, que também é um setor complicado, também tem que entender bem e gostar. E aí depois eu migrei para o jornalismo diário, aí trabalhei em algumas emissoras aqui do Rio Grande do Sul, trabalhei com jornalismo universitário, numa universidade que é afiliada ao Canal Futura. Então, foi uma experiência diferente para mim, porque tinha estagiários, tinha pessoas para ensinar, né? Então, foi um desafio grande, assim, né? De tentar passar um pouco, né? Do que eu, com 4 anos de formada, também não tinha tanta experiência, né? E tentar passar para os outros. E aí, depois, eu saí, trabalhei com jornalismo religioso, também especializado, abastecia redes sociais da CNBB. E aí depois surgiu aquela coisa, né? Jornalista faz um contato aqui, um contato ali, surgiu a oportunidade de fazer um freelance, né? Um trabalho para um site nacional de agronegócio, que é o portal AgroLink. Ele fica aqui em Porto Alegre, mas a cobertura dele é muito mais nacional, muito mais Paraná para cima. E aí fui fazendo freela para esse site, depois passei a escrever para a revista Granja, também é conhecida no setor. Fui fazendo trabalhos para outras emissoras de agro, para outros veículos de agro, e viajei muito o Brasil afora com o portal AgroLink, né? Então, pude conhecer o Mato Grosso, né? Esse estado maravilhoso. As grandes feiras do país a gente cobriu, né? AgriShow, Bahia Farm Show, Brasília, AgroBrasília, Show Rural Paraná, enfim, fazia muito evento, muito dia de campo. Até chegar no Canal Rural há 2 anos. Aí a proposta veio do Canal Rural, né? Eles precisavam de uma afiliada aqui no Rio Grande do Sul, porque o Canal Rural nasceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, muita gente conhece o Canal Rural aqui porque ele foi de um grupo aqui, né, no Rio Grande do Sul, depois foi vendido para a JF. Então, precisava reativar o Rio Grande do Sul. E aí veio a proposta, enfim, a gente foi se alinhando e há 2 anos estamos comandando todo o Rio Grande do Sul para o Canal Rural. Eventualmente em Santa Catarina, eventualmente no Paraná, dando um apoio, mas a nossa base é aqui. Então, foi 2015 que eu comecei com o jornalismo agro e desde então não trabalhei mais em nenhum outro setor. Então são quase 10 anos. Mas vou te falar que não quero sair, não. Não, depois que entra na área, ainda mais tendo a origem que você teve, né? Então, aí não tem como largar, né? É uma cachaça, né? O jornalismo agro é uma cachaça. Quanto mais você vai conhecendo e conhecendo pessoas e conhecendo história, enfim, aí mais você quer aprender e ficar, né? Exatamente. Ô Elisa, agora só para a gente trazer esse ponto que eu acho que é curioso para algumas pessoas, é legal a gente registrar, e daí a gente começar a falar um pouco dessa última cobertura, né, dessa cobertura que tem acontecido, última não, mas a cobertura que vocês têm feito aí com maestria no Rio Grande do Sul, assim como outros colegas, né, de outros veículos, dessa tragédia que, enfim, né, a gente viu o tamanho que ela tem, que ela foi, que ela ainda ecoa, né? Mas só quem esteve no local realmente consegue dimensionar tudo isso. Mas vamos lá. Antes disso, você trabalha com quem? Quem que é teu parceiro de trabalho? Que eu acho que isso é legal a gente falar também. Eu trabalho há 10 anos com o Marcel Oliveira, mais conhecido como meu marido. A gente se conheceu trabalhando numa emissora, inclusive ele fez o meu teste de vídeo para entrar nessa emissora. Criamos uma amizade muito grande, desde então a gente tem um relacionamento e também trabalhamos juntos. Acho que é um desafio, né? Trabalhar com o teu marido, com o teu companheiro, mas a sintonia nada explica, né? Acho que acontece também com quem trabalha sempre com o mesmo cinegrafista. Você tem uma sintonia que ajuda muito na hora de gravar, enfim. Que maravilha. Um abraço para ele, né? E parabéns, né, pela história conjunta, pelo trabalho que vocês vêm realizando, né? Por isso eu pedi para que você fizesse essa menção, até para também parabenizá-lo, né? Porque a gente não faz nada sozinho, ainda mais você, né? Tá logo ao lado do esposo. É uma sintonia, como você disse, né? Que não tem como se comparar, né? Realmente pelo olhar já sabe o que precisa ser feito, né? Um e o outro, e assim as coisas vão também no campo profissional se alinhando.
No jornalismo de TV, especialmente, a gente não faz absolutamente nada sozinho, né? Tem muito mais do que só aqueles 30 segundos que o repórter aparece na tela, né? Tem o trabalho do cinegrafista, do editor, do operador de drone, então não se faz nada sozinho de forma alguma. E sempre é preciso reconhecer a importância da equipe para um trabalho sair bem feito, né? Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul, a cobertura, né? E logo no começo do bate-papo você falou da importância de tentar separar a emoção da razão, da notícia, né? Me fala um pouquinho como é que foi tudo isso, né? A região que você mora também foi atingida, como é que foi? Vamos entender como que começou essa cobertura para você. Tá, vamos por partes. A região que eu moro, sim, foi atingida, mas eu não fui atingida. Eu moro na cidade chamada Novo Hamburgo, que tem o Rio dos Sinos, sempre transborda, então transbordou novamente, mas eu não moro perto do rio, não moro em zona ribeirinha. Então, eu diretamente não fui atingida. Mas muitos parentes, primos, tios, avô, enfim, sofreram com os impactos. Foi e está sendo difícil, porque não passou ainda, mesmo que a mídia tenha arrefecido um pouco a cobertura, mas não, de forma alguma passou. Inclusive, quinta-feira eu estava em viagem, quando eu estava voltando, a gente passou por uma casa que tinha um carro em cima da casa ainda. Então, dá para ver que a pessoa nem voltou ainda para olhar, e nem tem interesse de voltar, talvez. Então, assim, foram em média 14 horas, 15 horas de trabalho por dia, apurando, conversando com as pessoas. Muita gente abalada, muita gente que perdeu tudo, que tu tinha que entender que não tinha como falar com essa pessoa no momento, enfim, tentar por outras vias. No primeiro momento, a gente ficou isolado, então não conseguia sair de carro, nem por transporte público da cidade. Todas as cidades na volta são circundadas por rios, todos transbordaram, pontes isoladas, enfim. Então a gente ficou aí uns 20 dias isolado. Tinha que dar conta de fazer a cobertura de casa, sem sair. Então, ouvindo entidades, enfim, isso mostra a importância de tu ter contatos, de tu ter pontes para quem ligar, com quem conversar, enfim. E assim foi acontecendo. Aí depois liberaram as estradas, a gente avaliou a segurança para ir, né? Como a gente falava de estrutura antes, a gente não pode comparar a nossa estrutura com a estrutura de uma emissora nacional, que loca um helicóptero, enfim, né? Tudo é muito caro, tudo é muito oneroso, e nem tinha helicóptero também para alocar na época. Aí a gente, acho que foi uns 25 dias, a gente conseguiu sair, aí fomos circulando pelo Vale do Taquari, ali, enfim, tudo muito destruído. Eu costumo dizer que nenhum vídeo, nenhuma foto, nenhuma reportagem vai traduzir o que realmente é. Quer saber como é, tem que ir lá para ver. Tem cidades que não existem mais. Tem produtor que perdeu tudo, absolutamente tudo. Tem um produtor que a gente até fez uma reportagem, que ele perdeu todas as vacas de produção, perdeu a lavoura que ele tinha, a casa só ficou de pé porque é uma casa centenária, então uma construção mais antiga, né? Aí o rio não levou. E na volta os vizinhos, todas as casas no chão, então mesmo que ele volte, ele tá isolado, não tem ninguém mais na volta, né? E as cidades, as casas, por exemplo, no Vale do Taquari, foram todas construídas baseadas na enchente de 41, que foi a maior que a gente já tinha tido. Então, elas estão lá 5 metros, 10 metros, acima do que o rio chegou, 100 metros às vezes. E dessa vez chegou e chegou mais. Então, assim, é uma cobertura difícil, foi uma das mais difíceis e está sendo ainda. Porque não mudou muita coisa. Onde não tem casa, as pessoas não voltaram, tem muita gente em abrigo. Hoje, por exemplo, tá fazendo 7 graus, tá chovendo, tem muitas pessoas morando embaixo de ponte, morando em cima de viaduto. E eu acho que o impacto disso, Patrone, ainda tá por vir, assim, sabe, na economia dos municípios, porque
O Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios. Muitos pequenos, né? Pequenos municípios que a economia é toda baseada no rural, né? Falando do nosso setor. E no rural muita coisa se perdeu e não é tão fácil para se reconquistar isso de novo. E aí entra outro problema. Não tem como acessar crédito, porque as pessoas já têm dívidas de 3 anos prorrogadas em função de 3 anos de seca. Então, enfim, até a gente está acompanhando movimentos de agricultores querendo alguma prorrogação maior, enfim, porque a incerteza é muito grande. E acho que já está batendo na economia de alguns municípios, a gente já conversou com algumas autoridades municipais de, olha, a arrecadação já caiu bastante e vai continuar assim, porque onde se perde uma produção de bovinos, por exemplo, de suínos, é um tempo para recuperar. Onde se perdeu o solo, né? A gente mostrou, né? Solo perdido. Então, também são anos para recuperar. Então, assim, é muita coisa e é difícil de descrever, sabe? É difícil aqui para te falar como que foi, porque às vezes é difícil separar também. Tu chega, tu conversa com um produtor que diz assim, eu quero morrer. Faz o quê? Tu chora com ele. Só que tu não pode transparecer isso numa reportagem, sabe? É complicado. É complicado e acho que vai ser complicado ainda por muitos meses e anos aí. Espero estar enganada, mas cada vez mais complicado produzir aqui, né? Exatamente. Diante das mudanças climáticas, né? Pois é, Elisa. E assim, acho que é fundamental quando você fala, né? O quanto ainda vai ter de dificuldade, né? Há pouco, antes de a gente começar a conversar, eu vi uma reportagem na TV dizendo justamente do arrefecimento das doações, né? Então, todo mundo fez doações, né, grandes e deu aquela a carga de emoção, né, que foram extremamente importantes naquele momento, mas muito se dizia, olha, mais adiante a situação vai ser igualmente dificultosa, né? Vai ser importante que voltem a doar, que continuem doando, porque precisa muita coisa. Só que vai além dessas doações, né? E você está trazendo um ponto fundamental, que você vem de 3 safras frustradas, renegociações, e agora você não consegue acesso ao crédito, né? E mais do que isso, você talvez, para muitas pessoas, não tenha mais nem garantia do que pode colocar em troca, né? Além do comprometimento financeiro que você já tem do passivo anterior, no caso do produtor que perdeu o solo, ele perdeu o valor da terra, ele perdeu o valor da área dele, né? Reestruturar um solo, ou seja, quanto tempo se vai até conseguir recompor, né, a matéria orgânica, tornar o solo produtivo novamente, né? Porque é algo assim que nós não vimos acontecer, né? A gente não tem um histórico de uma enchente com tamanha severidade, com tantos prejuízos, especialmente a ponto de destruir não só as lavouras e as criações, mas de levar o solo embora, né? Levar toda a estrutura do solo. Isso realmente é muito emblemático. Aquela reportagem que vocês mostraram isso, realmente traduz um pouco da dimensão do que a gente está falando. E certamente não há como entender essa dimensão sem visitar o local, como você bem disse, né? Porque as imagens não traduzem tudo, né? Mas já indicam o tamanho do problema. E tem várias situações, assim. Tem regiões que não foram alagadas, como a metade norte, né? Mas o impacto de 1.000 milímetros em um mês acabou com o solo, com a fertilidade. A nossa safra de inverno aqui no Rio Grande do Sul é protagonista em trigo, né? Tá bem comprometida. Tem muito produtor que não está conseguindo plantar, vai desistir de plantar. Esses reflexos vão aparecendo. Até hoje de manhã eu conversava com um dirigente de entidade que me falava da questão do leite. Tem produtor que tem aí 200 vacas e tem comida até setembro. E depois, né? Ele não tem mais solo para semear a pastagem, não tem de quem comprar, só com frete mais caro, vindo de outros estados, porque aqui todo mundo também perdeu silagem, perdeu feno, enfim, pré-secado. Então, tem muitas questões ainda envolvidas nisso. Então, assim, vai ser difícil. Vai ser bem difícil, assim, talvez a gente tenha uma migração para outros estados, porque as propriedades também não valem nada, né, mais. Propriedade que está em beira de rio desvalorizou bastante. E tem uma coisa interessante que às vezes eu vejo, assim, comentários de pessoas nos nossos vídeos no YouTube, né, nas matérias do Canal Rural, dizendo assim,
O produtor desmatou a mata ciliar do rio, por isso que deu a enchente. Gente, o rio levou tudo. Tudo. Levou mata ciliar, levou árvore centenária, levou eucalipto, levou tudo. Em beira de rio não tem nada mais. E tem lavouras que não estavam na beira do rio e agora estão na beira do rio. Que grande parte dessa terra foi também. Então, por exemplo, tem um produtor que a gente foi visitar e rolou uma pedra de um morro que ele não consegue tirar nem com uma retroescavadeira. Então, assim, às vezes, esse é o nosso papel também, né, patrone? Levar informação. Não aconteceu ali um desmatamento, uma ação humana. Ali foi a própria ação da natureza que levou mata ciliar, que levou árvore, que levou tudo. Por favor, se informe melhor antes de criticar isso, porque já tem um trauma, né, muito grande em cima das pessoas, em cima dos produtores. E ninguém gostaria de desmatar a sua área, ninguém quer desmatar, né? Todo mundo quer produzir, mas o que aconteceu aqui realmente foi fora do normal. Tanto é que cidades que nunca alagaram, então tem cidade até hoje alagada. Tem cidade ao redor de Porto Alegre que está alagada ainda. Então, pensar que 2 meses depois e tá chovendo, então complicado. É uma situação muito delicada, né? Extremamente atípica, né? Como você disse, cidades que não tinham esse histórico, né? Ficaram debaixo d'água, algumas estão ainda, depois de 2 meses, né? Vale sempre destacar isso. O tempo que está passando, né? E as coisas vão demorar a se renormalizar. Evidentemente, o Estado vai precisar de ajuda, né? É preciso que o governo federal realmente olhe com atenção, né? Porque não dá para fazer as coisas sozinho, né? E só com doação, e só com a boa vontade e com a força do povo gaúcho, né? Então, realmente, a gente precisa chamar essa atenção e continuar falando sempre. Ô, Elisa, me diz uma coisa, em números gerais, eu não sei se você vai ter aí, eu sei que a Emater, há algumas semanas, né, trouxe alguns números da área rural que foi prejudicado, número de propriedades, se você tiver e puder compartilhar com a gente, porque eu sei que são números muito emblemáticos que também mostram um pouco para que as pessoas entendam como o campo foi atingido, né, e claro, isso vai gerar reflexos nas próximas safras, né, no fornecimento de alimento, de matéria-prima para produção de ração, para alimentação dos animais, enfim, os números são muito grandes, né? Alguma coisa eu lembro de cor, assim, não vou lembrar tudo, mas de tanto a gente falar, a gente decora. Foram 206 mil propriedades afetadas, né? Então, quase todos os municípios do estado emitiram alerta, né? Então, coisa muito generalizada. Por exemplo, na soja, quando a gente pega o número total, né, eram 22 milhões de toneladas a previsão, caiu para 20. 2 milhões de toneladas não é nada. Só que esse é o número macro. Quando a gente pega a metade sul, tinha 60%, 70%, 80% por colher. Então, tem gente que perdeu a lavoura toda, ou perdeu 80% da lavoura, ou perdeu soja já em silos, porque silos também alagaram, né? Algumas lavouras de arroz também perdidas, o arroz estava quase todo colhido. Animais, muitos animais mortos. Só uma cidade que a gente visitou, que chama Estrela, no Vale do Taquari, 10% de todo o plantel de vacas leiteiras morreu afogado. Mais berçário de suínos, mais não sei quantas aves, frango de corte, aves poedeiras. A Emater estimou 3 milhões de hectares de solo afetados. Parece pouco, 3 milhões, né? Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul planta 6 milhões com soja. Claro que não é uma comparação direta, mas seria metade de toda a área disponível para soja. Não é uma comparação direta, né? Porque desses 3 milhões, nem todos plantavam soja. Mas os números são impressionantes, e até eu falava com a Emater semana passada, e deve subir um pouco mais, porque foi um relatório prévio, né? Muitas propriedades ainda não têm acessos, não tinham acessos, então esse trabalho segue sendo feito, né, patrona? Então, é muita coisa para um estado que tem 497 municípios, acho que 480, praticamente isso, decretaram emergência por diferentes situações, né? É muito complicado mesmo. É muito complicado. Eu posso passar horas aqui te falando e, como eu te disse, só vendo lá para ter ideia. Você trouxe um pouquinho das dificuldades, né, até dos 25 dias para conseguir começar a sair, né, justamente para sair com segurança e tudo mais.
Como é que vocês têm feito hoje para dar atenção ainda ao que está acontecendo, né? Como é que tem sido a parte de busca de informação, de busca de fonte, né? De direcionar, porque para onde você for, você vai ter notícia, né? De uma forma ou de outra, né? Mesmo que seja para mostrar casos, né? Que vão, claro, certamente causar comoção, vão causar impacto, né? Em quem está acompanhando. Mas como que vocês têm triado isso? Hoje, assim, a gente trabalha com imagem, né? Com TV. Então, muitas coisas não são visuais mais. Perdeu a propriedade, sei lá, perdeu animais. Esses animais estão enterrados já. Ou algumas estruturas já começou reforma, enfim. Então, a gente busca casos que sejam visualmente Possível de mostrar. televisionáveis. Que a imagem tem que falar por si só, né? E que representem um macro, que representem problemas de vários produtores. Por exemplo, o setor de hortaliças está se equilibrando já, né? Em 30, 60, 90 dias a produção ela vai se normalizando. Tem muitos reflexos, por exemplo, em doenças de animais, né? Vaca leiteira é muito sensível, produzindo menos. A questão da economia. Agora a gente está voltado também a que medidas o governo federal vai divulgar. E em meio a isso tudo, a gente está com a Expo Inter quase aí, né? Então vai vir uma feira também que certamente vai dedicar uma parte a esses debates, né? Já que vem autoridades também. Então, mas assim, as conversas seguem sempre conversando, como é que tu tá, como é que tá na tua propriedade, qual é a dificuldade, repercutindo o plano safra, foi bom, não foi bom, precisava mais. Então, esse trabalho é diário, né, de conversar. Nem tudo que a gente conversa, né, nos bastidores vai ao ar, né? Nem tudo rende uma reportagem para a TV, mas a apuração, ela segue todos os dias, porque a situação segue se desenrolando, né? Como eu te falei antes. Então, esse contato é diário. Às vezes o produtor manda foto, manda vídeo, olha como tá aqui, a soja não consegui tirar ainda, tá alagada, enfim. E assim a gente vai indo. A gente tá voltado agora à safra de inverno, as dificuldades da safra de inverno. E a gente passa nas estradas e vê a soja ainda não retirada, né? Em muitas lavouras. Então, tem muita coisa ainda. Então, assim, não mudou. Sim, baixou um pouco a poeira lá de maio, de quando a gente trabalhava 14, 15 horas freneticamente, porque era muita informação. Mas segue no ritmo de tem que ser todo dia e todo dia vendo o que tá acontecendo. Muito bem, Elisa. Eu pedi para que você fizesse esses relatos, né, para que as pessoas, primeiro, não esqueçam do que está acontecendo, né, porque é muito importante que a gente mantenha o radar e mantenha os olhos para o Rio Grande do Sul, porque é uma tragédia, né, e assim, com números emblemáticos como você trouxe aqui, né, e isso a gente está trazendo números e recortes, a gente está nem trazendo aqui a situação de perda de pessoas, né, porque isso foi amplamente colocado e acho que a gente nem precisa também, né, voltar a falar sobre isso, né, mas a gente tem que olhar para frente, né, as pessoas que felizmente permanecem vivas, aquelas que não tiveram parentes, né, não perderam parentes, não perderam amigos, elas perderam terras, perderam produção, perderam a fonte de renda, perderam a história, né? Então eu acho que é preciso realmente manter o olhar, quem não mora no Sul, atento ao que está acontecendo e da maneira possível colaborar, mesmo que seja com apoio espiritual, com doação, com cobrança junto ao poder público para que não esqueça e não deixe passar. A gente tem um problema muito sério por sermos, né, seres humanos muito emotivos, de ter muita atenção no momento da emoção, que foram as primeiras semanas, o primeiro mês e meio. A gente está fechando agora o segundo mês, passou do segundo mês, na verdade, de 2 meses, né? E aí as coisas começam a se arrefecer, como naturalmente são, né? Então é preciso que a gente continue olhando. Por isso, eu pedi para que você falasse sobre essa cobertura, né, que do ponto de vista técnico, jornalístico, é extremamente difícil, né, você tem, como você exemplificou, a dificuldade logística, a dificuldade de enxergar o que realmente vai ser extremamente relevante diante de um cenário que por si só já é noticioso, já gera impacto, gera comoção, mas é preciso realmente entender como fazer na prática, né, essa escolha, essa distinção do que é ou não é. Então, muito bacana te ouvir isso. Deixa eu te perguntar algo assim que acredito que eu imagine a resposta, mas eu quero ouvir de você. Não foram pro ar suas lágrimas. Quantas vezes você
e o seu esposo, seu companheiro de trabalho também, realmente não conseguiram segurar? Houve situações assim? Sim, com toda certeza. Eu tinha feito a cobertura da Boate Kiss quando aconteceu o incêndio lá em Santa Maria, o histórico incêndio. Eu era bem jovem e ao final da cobertura eu chorei bastante, quando caiu a minha ficha. Eu acho que ao longo dos anos a gente vai ficando mais mole, né? Mais empático. Então, teve muitos episódios que a gente chorou assim, fora do ar, tentando se colocar no lugar da pessoa. Teve algumas pessoas que vêm na minha cabeça aí as histórias, né? Pessoas idosas já com seus 70, 80, tendo que começar de novo, longe dos netos. Felizmente, né, as pessoas que a gente conversou, ninguém perdeu parentes, né? Porque essa sim é uma dor, assim, mais difícil, né? Que não tem volta à Irreparável, né? vida. É irreparável. Mas muita gente abalada, porque é a única coisa que conquistou durante a vida, enfim, né? E a identidade com aquele local, às vezes nasceu aí, né? Naquela propriedade, é a terceira, quarta geração, e hoje não tem como voltar, como recomeçar. Então, sim, foram muitas vezes que a gente chorou, que o entrevistado chorou também dando entrevista, enfim. Às vezes a gente opta por não colocar, porque a gente também tem que ter o cuidado com a fonte, né? Às vezes ela fala coisas no momento de abalo, no momento de raiva, e é o nosso papel também filtrar isso para proteger ela, né? Mas sim, patrônio, foram algumas vezes aí, né? Imagino. A gente é humano, né, Elisa? Não tem como, né? Não tem como. A gente pode, tecnicamente, tentar evitar que isso vá pro ar, mas é impossível a gente não sentir, não se colocar. E se não se coloca, alguma coisa tá errada, né? Elisa, vamos caminhando pro fim. Eu sei que você tá na correria aí, a gente tá no meio do horário aqui, né? Pra gente, o jornalista costuma dizer que não tem horário, né? A notícia pode acontecer a qualquer momento, mas a gente tem alguns horários que a gente precisa estar atento ali para, enfim, gravação de texto, né? Fechamento de edição. Vamos lá, então. A gente tem uma tradição aqui no podcast, que são duas perguntinhas aqui pro fim que a gente deixa realmente para fechar o nosso bate-papo. Primeiro, eu queria saber uma curiosidade sobre você. Você trouxe algumas aqui, mas algo curioso ainda sobre a Elisa que a gente não conhece. Eu gosto muito de cozinhar. Cozinha bem? Olha, a barriguinha do meu marido tá aí de prova, né? Eu aprendi a cozinhar cedo na roça, né? Então, faço muito pão caseiro, massa caseira. Tudo que é caseiro a gente faz, se vira, né? Acho que de curiosidade, sim, é isso, né? Eu gosto de cozinhar, eu falo polonês. Pois é, né? Já ao longo da entrevista acabou trazendo algumas curiosidades já. Muito bacana. Vamos para a próxima aqui. Essa é um pouco mais conceitual, um pouco mais livre também para que você traga. Qual a pergunta que você gostaria que lhe fizessem um dia, que ainda não foi feita? Lá, sei lá, quanto tempo da tua vida, você falou assim, eu queria que me perguntassem isso um dia. Para que você fale algo que está aí, você tem vontade de gritar para o mundo, que você tem vontade de deixar de informação, enfim. Essa é aquela que para nós jornalistas é a mais difícil de responder. É muito difícil essa pergunta aí. O que eu queria que me perguntasse? Eu acho que gostaria que me perguntassem o que eu mais aprendo com as pessoas no meu dia a dia. Porque tem muita coisa que a gente aprende. Nós somos eternos aprendizes. E o dia que a gente parar de aprender com o outro, aí tem que se preocupar, né? A nossa profissão, né, isso cabe um parênteses aqui também, a nossa profissão, ela nos blinda todos os dias, né, nos permite todos os dias conhecer novas histórias, conhecer novas pessoas e aprender algo novo, né? Eu compacto muito com o que você está dizendo, porque o campo em especial, né, é um lugar que eu acho que eu nunca vi nenhuma editoria que receba tão de braços abertos, né, que o produtor goste tanto de bater um papo, de conversar, de contar um pouco da trajetória dele, né, de como ele chegou ali. Acho que é uma facilidade imensa, né, basta você realmente querer ouvir. E eu acho que isso é, de certa maneira, também uma maneira de
que ele ensine algo, que você aprenda algo, né? Então, gostei muito dessa pergunta. Se um dia me perguntarem, eu vou fazer a mesma coisa que você. Vou dizer isso, porque eu gostei. Gostei. Muito bom. Elisa, muitíssimo obrigado por ter participado aqui. Passou muito rápido o tempo, até assustei que eu estava olhando quanto tempo foi. Foi um prazer mesmo conversar contigo. Te parabenizo, já te mandei algumas mensagens, né, a você, estendendo a sua equipe, ao seu esposo, do quanto as reportagens de vocês, elas são muito informativas, elas são muito coerentes, né, gostosas de acompanhar, de assistir, de entender o cenário, né, independente da cobertura que vocês estão fazendo, e eu acho que isso traduz um pouco da qualidade e da entrega que vocês se comprometem diariamente, né? Eu valorizo muito isso e acho que as pessoas que estão acompanhando no Canal Rural, né, nas tuas coberturas anteriores também, e que vão acompanhar aqui esse bate-papo, também entendem dessa maneira, né? Quando a gente vê a entrega profissional e o respeito à fonte e a quem vai ler, ouvir, assistir essa notícia, quando isso prevalece, né, o resultado só pode ser esse fantástico que a gente vê na tela. Parabéns mesmo, fiquei muito feliz por bater esse papo, conhecer um pouco mais da tua história, aprender um pouquinho de polonês aqui, e eu fico muito feliz mesmo. Sucesso para vocês, tá? Sucesso, e que as pessoas, né, mais uma vez entendam por meio dessa história que você trouxe aqui e da relevância que você falou do Rio Grande do Sul, de tudo que ainda está acontecendo, da dificuldade que vai ser, do papel fundamental que a imprensa tem, né, para mostrar o que está acontecendo, para mostrar, e que não se esqueçam que a imprensa, né, é formada por pessoas que doam também o seu tempo, que emprestam o seu tempo, ou se colocam muitas vezes em risco quando assim é necessário, para que a informação chegue, né, e é isso que a gente não pode esquecer nunca disso, né, e aqui está mais uma prova, né, como vocês têm feito essa cobertura, que tem um lado humano, tem um lado profissional, tem um lado técnico, né, mas são pessoas realmente buscando informar outras pessoas, trazer um holofote para algo que está acontecendo e que muitas vezes não está certo. Parabéns, obrigado, viu? Querido, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Fico muito honrada. Você já entrevistou tanta gente importante, tanta gente bacana, né? Às vezes a gente acha que a nossa história é só mais uma história. Então, muito obrigada. Fico muito feliz com as suas palavras. A gente é uma formiguinha trabalhando todos os dias aí para tentar mudar o mundo, né? Que é nossa ideologia no jornalismo. Eu fico com vergonha até dos elogios, né? Porque eu disse para você esses dias, a gente fica tímido com elogio porque a gente é acostumado com a crítica, né? Mas a gente tem que aprender também a falar as coisas boas. E um prazer conversar com você, conversar com a sua audiência. E que a gente siga aprendendo uns com os outros aí. E sempre à disposição aqui no Rio Grande do Sul para quem precisar de algo, né? Da roça, comunicando para a roça. Legal. Elisa, eu vou só pedir para que você... Foi inclusive uma sugestão de um colega que acompanha a gente, para que eu peça para que o nosso convidada aqui, né, fala como as pessoas te encontram, Elisa, como te encontram nas redes sociais, enfim, vamos lá, deixar o @, deixar o LinkedIn. Vamos lá, estamos nas redes sociais aí como Elisa Maliszewski. Aí vocês copiem aí o sobrenome, que é difícil. No Instagram, Elisa do Agro, porque o sobrenome é muito difícil, então alguém sempre dizia, segue lá aquela Elisa, aquela do Agro. Então, Elisa do Agro. E podem me encontrar no Facebook, no LinkedIn. Qualquer coisa que precisarem, qualquer dúvida, crítica, sugestão, estamos abertos aí, vai ser um prazer. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.